Então, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Olha só, vamos iniciar agora o nosso segundo bimestre da disciplina de Matemática Aplicada, tá bom? Aqui é o professor Marcelo e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, olha só, no nosso segundo bimestre, nós vamos continuar o conteúdo que nós paramos. Nós estávamos estudando as funções do primeiro grau. Nós vimos a função custo total e agora nós vamos dar continuidade, estudando a função receita e a função lucro. Então vamos lá. Então olha só, a função custo total, nós vimos que ela é uma função que fornece o custo referente à produção de uma certa quantidade de determinado bem. Então, a função custo que nós vimos lá, né? A função custo total, né? A função custo total que nós vimos, ela é igual ao custo fixo mais o custo variável, né? Onde esse custo variável, ele é um custo variável médio vezes a quantidade produzida. Então, o custo fixo, ele independe da quantidade produzida, né? Por exemplo, o aluguel, salários, independente da empresa estar produzindo ou não, independente dela produzir 1, 2, 3, 10, 1000 unidades, ela vai ter esse custo fixo, tá? E o custo variável, ele depende da quantidade produzida, tá? Ele depende da quantidade produzida. E aí vai, por exemplo, matéria-prima, mão de obra, né? São custos que conforme você aumenta ou diminui a produção, você varia esses custos, né? Para cima ou para baixo. Então o custo fixo ele não depende da quantidade produzida e o custo variável é um custo que depende da quantidade que você produz. A função receita, então a função custo nós já tínhamos estudado, né? E agora a função receita. Ora, a função receita, né, nada mais vai a função receita, né, total, ela nada mais vai ser do que o preço de venda, né, vezes a quantidade que você vender, tá bom? Então a função receita total, ela determina o valor total recebido ou a receber com a venda de uma certa quantidade de bens ou serviço. Então, se você produz 4.000 unidades e vende 4.000 unidades, né, então a sua função receita total vai ser o valor que você vende cada unidade vezes a quantidade total vendida, que é 4.000 nesse exemplo que eu falei. E é claro que, né, se você tem um custo, você tem a função custo total, que te dá o custo para você total para você produzir uma determinada quantidade de um bem, e você tem a função receita total, que é a função que vai te dar o que você vai receber com a venda dessa quantidade produzida, né? E é claro que existe um ponto de equilíbrio, tá? Aonde, né, o custo total vai ser igual à receita total. E esse ponto ele é de suma importância para que a gente possa manter uma empresa funcionando de forma sadia, né? A empresa para ela funcionar de forma sadia, né, a sua receita tem que ser no mínimo igual ao seu custo, tá bom? Então existe esse ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, né, de uma empresa acontece quando o custo total é igual à receita total. Então esse é o ponto de equilíbrio de uma empresa, tá? E aí como é que a gente faz para determinar, né, esse ponto de equilíbrio, né? Você vai igualar a função custo, a função receita, e aí você vai achar a quantidade que deve ser produzida e vendida para que a empresa ela não tenha lucro, mas também não tenha prejuízo, tá? A receita vai cobrir o seu custo. Então aí nós temos uma outra função, tá? Então nós vimos a função custo total, a função receita total e aí nós temos a função lucro total, né?
A função lucro total nada mais é do que a receita total menos o custo total, tá? Então, se você pega a receita e tira o custo, você tem o lucro. Então, o lucro também ele é descrito como uma função do primeiro grau, tá? Então, a função lucro total ela determina a diferença entre a receita obtida ou a obter com a venda de uma certa quantidade de bens ou serviços e o custo de produção dos mesmos, tá bom? Então, nós vamos determinar. Então, aqui um exemplozinho para a gente poder treinar isso que nós acabamos de ver. Então, olha só, uma impressora matricial é vendida por R$200 a unidade. O custo fixo é de R$1.600. O custo de produção de cada impressora é de R$120. Na letra A ele diz, obtenha as funções custo total e receita total para esse produto. Então, olha só, primeiro, né, nós vamos determinar aqui o custo, a função custo total para essa produção de impressoras. Então, o custo total, nós vimos que é o custo fixo, mais o custo variável médio, vezes a quantidade produzida, tá? Então, o custo total, ele vai ser, ora, o custo fixo, né, ele diz que aqui, ó, o custo fixo é de R$1.600. Então, o custo fixo é de 1.600. O custo de produção da impressora é de R$120, ou seja, para cada impressora, né, que eu fabricar, eu vou gastar R$120. Então, isso é o quê? Esse é o custo variável médio ou custo variável por unidade produzida. Então, tanto o custo variável médio quanto o custo variável por unidade produzida é a mesma coisa. Nesse caso, é os R$120, tá? Vezes a quantidade produzida. Então, esses dois aqui, quando eu pego 120 vezes a quantidade produzida, isso aqui nada mais é do que o meu custo variável. E esse aqui nada mais é do que o meu custo fixo, né? E quando eu somo os dois, eu tenho o custo total, tá? Então, tá aqui a expressão, né, que determina o custo total, é 1.600, que é o custo fixo, mais 120 vezes a quantidade produzida. Então, essa é a função custo total para essa impressora, para a impressora, tá? E a função receita, né? E a função receita total. Então, olha só, a função receita total, né, nada mais é do que o preço de venda, né, vezes a quantidade produzida. Então, por quanto é que eu vou vender cada impressora? Ele diz aqui, ó, que a impressora é vendida por R$200 a unidade. Então, aqui vai ser 200. Vezes o que é a quantidade produzida. Então, essa é a função que me dá a receita total com a venda de impressoras, tá bom? Aí vamos ver aqui na letra B, ó. Na letra B ele diz, determine algébrica e graficamente o ponto de equilíbrio ou de nivelamento. Então, olha só, nós vamos, para me determinar o ponto de equilíbrio, eu tenho que fazer o quê? Né? Eu tenho que igualar o custo com a receita. O ponto de equilíbrio, ele acontece quando, né, a receita total é igual ao custo total. Então, é nesse ponto que acontece o meu ponto de equilíbrio, tá? Então, eu vou ver aqui, vou igualar, ó, o RT, ou seja, a receita total, nós vimos lá que é 200 vezes Q, tá? E o custo total, né, nós vimos aqui que é 1.600 mais 120Q. Então, aqui vai ficar 1.600 mais 120 vezes Q. Então, tá aí, eu igualei a minha função receita com a minha função custo, né? E agora eu vou resolver esta equação do primeiro grau para eu achar o valor do Q. O que me interessa aqui é o Q. O ponto de equilíbrio é o valor de Q para que a receita total seja igual ao custo total. Então, eu vou passar, né, tudo que tem Q para um mesmo lado da equação
e o que não tem Q eu vou passar para o outro lado da equação. Então aqui vai ficar 200Q, esse mais 120Q vai passar menos 120Q, igual, esse 1.600 já está no segundo membro da equação, ele fica no segundo membro da equação com o mesmo sinal. 200Q menos 120Q dá 80Q, que é igual a 1.600. Ora, para mim achar o valor de Q agora, eu tenho que pegar esse 80 que está multiplicando e tenho que passar ele dividindo para o outro lado. Então, vai ficar 1.600 dividido por 80. Então, esse Q, né, vai ser igual a 16 dividido por 8, dá 2, vai ser igual a 20. Né? Então, o meu ponto de equilíbrio, ele acontece quando eu produzo e vendo 20 unidades. Então, se eu produzir e vender 20 unidades, a minha receita total vai ser igual ao meu custo total e eu tenho ponto de equilíbrio da empresa. Ou seja, se eu produzir e vender menos de 20, eu vou ter prejuízo, tá? Então, eu tenho que produzir e vender pelo menos 20 unidades para que a minha receita seja suficiente para cobrir as minhas despesas, tá bom? E graficamente, como é que ficaria isso? Olha, graficamente ficaria assim, né? Você teria aqui no eixo X o valor de Q, né? E aqui, né, você teria, né, a receita, né, e o custo, tá? Então, graficamente você teria, né, vamos supor aqui, né, uma passando por aqui, né? Vamos supor a outra passando por aqui. Então, este ponto aqui, onde elas se encontram, é o ponto de equilíbrio. Esse aqui é o ponto de equilíbrio. Graficamente, esse é o ponto de equilíbrio, tá? Que no caso aqui é 20 para nós, tá? É claro que eu não desenhei as funções, né? O gráfico pode ser diferente, mas o ponto de equilíbrio é onde os gráficos das duas retas se encontram. Porque lembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau, porque tanto a função receita total quanto a função custo total, elas são funções do primeiro grau e, portanto, o gráfico delas é uma reta. E o ponto de equilíbrio é onde esses gráficos, essas duas retas se encontram, tá bom? Aqui no caso aqui nós calculamos, algebricamente deu 20, tá? Então vamos adiante. A letra C diz assim: obtenha a função lucro total. Ora, a função lucro, né, vamos determinar aqui, a função lucro total, ela é o quê? Ela vai ser a receita total menos o custo total. Porque o lucro é o que você ganha vendendo menos o que você gastou para produzir. Né? Então eu compro lá, né, o meu custo lá é de 100 e eu vendo por 120, então eu estou lucrando 20. Então a diferença entre a receita e o custo, né, é o lucro. Então nós vamos fazer aqui a receita, nós já vimos lá, né, é 200Q, e o custo nós vimos que é 1.600 mais 120Q. Então aí é só fazer algebricamente, né? Esse aqui eu vou subtrair desse, porque eu só posso subtrair partes que tenham a mesma variável. Então 200Q mais 120Q dá... só tem um detalhe aqui, deixa eu apagar aqui, né? Vamos refazer aqui, um detalhezinho aqui, tá? Importante. Então olha só. Quando você for fazer, você tem que colocar a função custo dentro do parêntese, tá? Senão vai dar errado. Então, a função custo é 1.600 mais 120Q. Então, aqui vai ficar 200Q. Esse menos com o mais daqui, ó, aqui não tem, mas eu sei que é positivo, vai ficar menos 1.600. E menos com mais também vai dar menos. 120Q. Agora sim vai dar certo. Então, 200Q menos 120Q vai dar 80Q menos 1.600. Tá? Então, esta é a minha função lucro, né? Minha função lucro total. Observa que a função lucro total também é uma função do primeiro grau e, portanto, o seu gráfico será uma reta, tá bom? Na letra D, ele diz assim, olha,
Determine a quantidade que deve ser produzida e vendida para que o lucro seja de 5.040. Então, o que é que eu tenho que fazer? No lugar do lucro, eu vou colocar os 5.040. Tá? E aí, vou igualar o restante aqui da equação. Ó. Então, no lugar do lucro total, eu coloquei 5.040, né? E do outro lado ficou 80Q menos 1.100. Agora eu tenho que achar o valor de Q, que é o valor que deve ser produzido e vendido para que o lucro seja 5.040. Então, esse 1.600 que está aqui negativo no segundo membro da equação, ele vai passar para o primeiro membro da equação, positivo, mais 1.600. E o 80Q permanece aqui, como ele não mudou de membro, ele permanece com o mesmo sinal. Então, 5.040 mais 1.600, né, vai dar 6.640. Então, eu vou ter aqui 6.640 igual a 80Q. Ora, como é que eu faço para achar o valor do Q, então? Eu vou pegar os 6.640, esse 80 está multiplicando o Q, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 6.640 dividido por 80. Então, eu vou ter 83 unidades, tá? Que é... Então, olha só. Eu tenho que produzir e vender pelo menos 83 unidades... aliás, eu tenho que produzir e vender 83 unidades para que eu tenha um lucro de R$ 5.040. Então, se eu produzir 20 unidades, a minha receita é igual ao meu custo. Se eu produzir e vender mais de 20 unidades, aí eu começo a ter lucro, né? E se eu produzir 83 unidades, eu vou ter um lucro de R$ 5.040, tá bom? Então, observa que conforme, a partir do ponto de equilíbrio, né? Se eu produzir e vender acima do ponto de equilíbrio, eu vou ter um lucro cada vez maior. Agora, se eu produzir e vender abaixo do ponto de equilíbrio, eu vou ter prejuízo. E se eu produzir e vender igual o ponto de equilíbrio, eu não vou ter nem lucro e nem vou ter prejuízo, tá bom? Então, aqui é só uma simbologia, né? O Q é a quantidade produzida, o CT é o custo total, o CF é o custo fixo, o CV é o custo variável, o RT é a receita total, né? O CVU, né, é o custo variável unitário, que é o mesmo que custo variável médio, tá? E P é o preço de venda, certo? Então, olha só, aqui eu tenho um gráfico, né, que vocês podem verificar aqui tanto a função receita total quanto a função custo total. Tá? Então, a função custo total é esta reta aqui em vermelho. Tá? Então, observa lá que eu já tenho um custo fixo de 1.600. Então, olha só, independente se eu produzir ou não produzir, né? Independente da quantidade que eu produzir, eu já começo com um custo de 1.600 unidades, de R$ 1.600, tá? Que é esse custo aqui. Então, independente, eu produzindo 0 unidades, eu não produzindo nada, produzindo 0 unidades, eu já tenho um custo inicial de R$ 1.600. Ou seja, meu custo fixo do aluguel, da energia, do prédio lá, que eu já vou ter esse custo dependendo de eu produzir. Aí, conforme você vai aumentando a produção, né, você vai aumentando aqui o custo, né, total. Por quê? Porque aí você entra o custo fixo, o custo variável. O custo variável lá, se não me engano, é 120 por cada unidade. Né? Então, produziu 4 unidades, vai ser 4 vezes 120, que vai dar 480, mais 1.100, já dá 2.080, que já vai estar por aqui por cima. Né? E aí vai aumentando, né, o teu custo total, conforme você vai aumentando a quantidade produzida. Né? A função receita total, que é essa linha aí mais verde, observa que ela começa aqui na origem. Tá? Por que ela começa na origem? Ora, porque a função você só tem receita se você vender. Então, você tem que produzir e vender para você ter receita. Então, se você produz 0, né, você não vai vender nada, então a sua receita vai ser 0. Aí, se você produz 4 e vende 4, aí você já vai ter uma receita de R$ 800, porque é R$ 200 por cada unidade vendida. Então,
E aí você vai, né, conforme, né, você aumenta a sua quantidade produzida e vendida, você vai tendo aí a sua receita total. Aí observa que tem um ponto aqui onde a reta da receita total cruza a reta do custo total. Esse ponto onde as retas se encontram, né, esse ponto de interseção, ele é o ponto de nivelamento, né, também chamado de ponto de equilíbrio. Tá? Então, observa que nós já fizemos essa conta lá, né, e ela deu 20, ou seja, quando eu produzo e vendo 20 unidades, a minha receita total é igual ao meu custo total. Tá? E abaixo disso, se eu produzir e vender menos de 20, né, para cá, eu vou ter prejuízo. Tá? Se eu produzir, né, acima de 20, eu vou ter lucro. Tá? Se eu produzir para cá, eu vou ter prejuízo. Então, abaixo de 20 eu vou ter prejuízo, acima de 20 eu vou ter lucro. Ah, e observa que essa diferença daqui para cá, ó, essa diferença daqui para cá é o meu lucro. Tá? E essa diferença, ó, daqui para cá, ó, daqui para cá, essa diferença daqui para cá é o meu prejuízo. Tá? É o meu prejuízo. Então tá aí bem explicadinho. Eu espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer dúvida, nós estamos aqui.